E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e tô dando início aqui à nossa primeira aula de Python. Essa aqui é a minha página do GitHub, tá? Quem quiser dar uma olhada mais sobre mim. E vamos à nossa aula. Essa aula vai ser uma introdução sobre o que é o Python em si, tá? Bom, os tópicos que a gente vai abordar nessa aula é o que é o Python, como surgiu o Python, como o Python funciona, tá? Como o Python está no mercado de trabalho, em que partes do mercado o Python está sendo aplicado e coisas afim, e aplicações que utilizaram o Python, utilizaram ou ainda utilizam, para vocês saberem o que dá para fazer com Python, né? Que está rodando aí no mercado muitas coisas famosas e a gente nem sabe, tá? O que é Python, pessoal? Python ele é uma linguagem de programação interpretada de alto nível criada como uma alternativa para a linguagem C. O que é uma linguagem de programação interpretada? É uma linguagem que precisa de um interpretador para poder rodar, para poder ser compilada e gerar o resultado na tela do computador. De alto nível, uma linguagem de alto nível é uma linguagem de programação que se assemelha à linguagem que nós humanos tratamos uns com os outros, ok? Uma linguagem de programação de baixo nível, ela se aproxima à linguagem que as máquinas se comunicam, que é o binário 01, 01, 01. No caso, ela é de alto nível, então ela se assemelha à linguagem que nós humanos nos comunicamos. No caso, o inglês, ok? Ela é uma linguagem tipada, é uma linguagem que funciona através de indentação. O que significa isso? Significa que o código não indentado pelo padrão de programação do Python não vai rodar. Ou seja, o Python ele foi criado com essa estrutura de indentação para que você não erre a indentação. Se você errar a indentação, o código não roda. Por que isso? Porque criaram o criador do Python criou o Python com o intuito de deixar um código de manutenção fácil, ok? Porque em muitas linguagens por aí a gente vê programador fazendo código de qualquer jeito e não deixando o código indentado, comentado, documentado. Isso faz com que fique muito difícil para a gente dar manutenção, quem pega o código depois para mexer. E isso é bem ruim. Então o Python ele se planejou quanto a isso e resolveu esse problema. Ela é uma linguagem que suporta a orientação a objetos. A orientação a objetos vai ser um assunto que vai ser tratado ao decorrer do curso, tá ok? Mas assim como Java, JavaScript, ela é uma linguagem que suporta a orientação a objetos e não é uma linguagem apenas estruturada como no caso era a linguagem C, ok? Como surgiu o Python? O Python surgiu em 1991, lançado por Guido van Rossum, como uma alternativa para a linguagem C. Seu nome deriva de um grupo de comédia chamado Monty Python's Flying Circus. E originalmente o Python se chamava linguagem B, literalmente uma alternativa à linguagem C. Né? Como o Python funciona? O Python ele é uma linguagem de programação, porém também é um interpretador. Ou seja, eles são as duas coisas. Existe a linguagem Python e o interpretador Python, que interpreta scripts que você desenvolve utilizando a linguagem Python. Okay? Primeiro você desenvolve um script ou um código-fonte, e depois você chama o interpretador que vai interpretar esse código-fonte ou esse script para poder compilar os dados e exibir os resultados em tela. No caso, segue esse fluxo. Código-fonte passa pelo interpretador Python e tem uma saída em tela que é o resultado. Ok? Python no mercado. O mercado está se tornando cada vez está utilizando mais Python, cara. O foco do Python está em aplicações de estatística, Big Data, Data Science, ciência de dados usa muito, inteligência artificial, Python está sendo muito utilizado, tá? Redes neurais, diversos estudos matemáticos, estatística, tem pessoas em faculdades de matemática aprendendo Python para fazer automação de testes matemáticos e gerar cálculos estatísticos, entre muitas outras aplicações que o Python está tendo no mercado. O Python está desenvolvendo web também com os frameworks Flask e Django, que eu estou desenvolvendo um curso aqui no canal, tá? Já tem algumas aulas para quem quiser assistir.
Vou deixar um cardzinho. E o Python ele tem bibliotecas que fazem você até fazer programas de desktop, como o PyQt e entre outros. E está cada vez crescendo mais as bibliotecas em Python, os frameworks, está atingindo diversas plataformas. Aplicações que utilizaram o Python. O Spotify, o site do Spotify, ele é feito utilizando o framework Django, que é um framework escrito em Python para desenvolvimento web. Okay? O Instagram, a página web do Instagram também foi feita em Django. Mas não só isso, os métodos de pesquisa do Spotify e do Instagram, que tem muito de pesquisa de gosto de usuário para gerar probabilidade de música que ele vai gostar ou não. Esses métodos foram escritos em Python também. Ele é uma linguagem ótima para fazer isso, ok? E o Dropbox também utilizou Python. Beleza? O que vocês vão saber fazer após esse curso, pessoal? Após esse curso, você vai saber como desenvolver scripts em Python com o domínio necessário para iniciar seus próprios estudos ou desenvolver aplicações em Python com qualidade e boas práticas de programação. Este módulo do curso é o básico para você entender como é a linguagem, a sintaxe, a indentação, como instalar o Python. Eu vou estar explicando tudo isso ao decorrer do curso, tá ok? Mas eu vou estar ensinando para vocês também boas práticas de programação, comentar o código, para ficar bem fácil a manutenção de vocês ou de um terceiro que venha depois tomar manutenção desse código, tá ok? Vocês vão estar aprendendo tudo isso, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula introdutória do Python. Na próxima aula eu vou ensinar vocês como instalar o Python, tá ok? E um editor de texto que a gente vai estar utilizando para poder programar em Python, beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.